No vídeo de hoje eu acho que eu vou conseguir a proeza de unir, ou mais provável, de irritar a gente de todos os espectros políticos, porque o tema é língua e poder. Vem cá, você acha que espanhol é língua de pobre? Ou então você já conheceu alguém que reclamava de aprender inglês porque inglês é a língua do imperialismo, mas frequentava feliz da vida as aulas de espanhol, sendo que o espanhol também tem um histórico de colonialismo? Aliás, a gente pode torcer o nariz para o uso do inglês como língua franca na ciência e nos negócios, mas será que esse uso só traz desvantagens? E será que, no geral, a gente aprende uma língua para conhecer uma cultura, ou é a nossa simpatia prévia por determinada cultura que faz a gente querer aprender aquela língua? Hoje eu quero dividir algumas reflexões sobre língua e, mais especificamente, línguas estrangeiras e pensar se é possível separar totalmente língua da política e do poder. Para quem não me conhece, oi, eu sou o André, eu tenho um doutorado em linguística e dois acontecimentos me motivaram a gravar esse vídeo. Um deles foi uma fala do cineasta francês Jacques Audiard, o diretor de Emília Pérez, que achou a coisa mais natural do mundo falar que o espanhol é a língua dos países emergentes, dos países modestos, dos pobres, dos migrantes. O fato de que esse senhor dirigiu um filme como Emília Pérez já diz muita coisa, mas eu não vou entrar no mérito ou no demérito do filme aqui. O que eu me pergunto é como um espanhol, não um falante de espanhol qualquer, um espanhol médio da Espanha se sentiria diante dessa fala. Porque os falantes de espanhol da América Latina eu sei que não gostaram nada de uma fala tão idiota quanto essa. E eu também achei curioso e engraçado que o senhor cineasta francês tenha feito essa associação entre a língua espanhola e os pobres e os imigrantes, porque alguns dos países mais pobres do mundo, como o Congo, o Níger e o Haiti, são países que têm o francês, não o espanhol como língua oficial. Tudo fica mais engraçado ainda se a gente pensar que a maior parte dos falantes de francês não está na Europa, nem nas Américas, mas sim na África. Inclusive é possível que em 2050, 85% dos falantes de francês estejam morando na África. E vejam, eu não quero aqui desmerecer a África, tratar um continente todo como uma coisa só, como um antro de pobreza e atraso. Não, por favor, não. Mas eu também não posso ser hipócrita, porque a gente sabe muito bem qual que é o estereótipo, qual que é a visão preconceituosa que as pessoas, o resto do mundo em geral, tem da África. E essa fala me lembrou como me incomoda o fato de que, às vezes, parece que a francofonia parece querer usar a África como uma arma, como um argumento para defender a importância do francês. Haja vista o atual presidente da França, o Emmanuel Macron, afirmando que o francês pode se tornar a língua número 1 da África e talvez até a língua número 1 do mundo. Ao mesmo tempo em que essa suposta transformação do francês em uma língua global me parece se dar muito mais, para não dizer exclusivamente, no campo da retórica, como uma desculpa para manter ou aumentar o prestígio da França. Inclusive, vocês lembram que no meio do ano passado, ou de 2024, vai saber quando é que você está assistindo esse vídeo, um movimento liderado pela Embaixada da França fez pressão para que o ensino de espanhol não fosse obrigatório no ensino médio aqui no Brasil? A iniciativa da Embaixada da França foi apoiada por outras embaixadas, como a alemã e a italiana, enquanto embaixadas da América Latina procuraram parlamentares brasileiros para defender a obrigatoriedade do ensino de espanhol. Sejamos francos aqui, é muito pouco provável que essas embaixadas estivessem realmente preocupadas com a formação intelectual do alunado brasileiro. É difícil acreditar que essa discussão toda se deu com um interesse genuíno de pensar o que seria mais útil e traria mais oportunidades para a população. Então, deixando de lado um pouco a discussão sobre a utilidade do espanhol, do francês, de outra língua que seja, por que existe tanto interesse em promover a sua própria língua no território alheio? Pensando aqui, quando a gente aprende uma língua estrangeira, obviamente a gente precisa ter contato com aquele idioma, precisa ler, ouvir e assistir muita coisa naquela língua. Não é surpresa para ninguém, então, que essa é uma oportunidade excelente para divulgar a sua própria cultura e gerar um sentimento de aproximação e até mesmo de lealdade político-cultural. Consumir mídia naquela língua estrangeira, mídia produzida naquele país estrangeiro, pode acabar influenciando, mudando um pouco a sua percepção de mundo, e isso pode virar uma bola de neve. Lembra que eu disse que dois acontecimentos me motivaram a gravar esse vídeo? Além da fala do senhor cineasta, o outro acontecimento foi uma conversa que eu tive com o Peter Kell, que aliás também faz vídeos sobre linguística aqui no YouTube. Se você não conhece, vá procurar o canal dele depois, mas depois. O Peter me contou que quando ele começou a aprender coreano, mais de 10 anos atrás, ele era o único da turma que não dava a mínima pra K-pop e pra dorama. O Peter era o único que estava lá estudando puramente por interesse linguístico.
E o fato do Peter ser um caso isolado dentro da turma, para mim é mais um exemplo que reforça como, salvo casos como o inglês, que é uma exigência geral, ou contextos muito específicos que envolvem trabalho ou imigração, as pessoas em geral primeiro se interessam e adentram a cultura e só depois é que elas vão dar bola para a língua em si. Gente, não é segredo para ninguém que o interesse pela língua coreana cresceu muito com a popularização do K-pop, dos doramas e, mais recentemente, dos quadrinhos e da literatura coreana. Mesmo antes disso, vocês já devem ter conhecido muitos otakus que se meteram a aprender japonês por serem fãs de anime e mangá. Inclusive, né? Quando a indústria cultural conquista e entra no coração e na mente das pessoas, as pessoas ficam naturalmente mais propensas a querer aprender a língua que aquela indústria fala. E eis aí uma ótima oportunidade de moldar a percepção das pessoas de acordo com os seus valores culturais. Ou melhor, não necessariamente com os valores culturais que você tem, mas com os valores que você quer projetar. E agora a gente pode voltar um instante para aquela declaração do diretor de cinema francês sobre o espanhol ser a língua dos pobres, dos imigrantes, dos países emergentes. Apesar de o espanhol ter surgido na Espanha e de a Espanha ser, hoje em dia, um país desenvolvido, para muita gente, quando se pensa em espanhol, o que vem à cabeça não é a Espanha, e sim a América Latina. Mas qual é a imagem internacional da América Latina? Vou além. Qual é a imagem da América Latina que os Estados Unidos e que outros países desenvolvidos propagam e reforçam? Essa imagem contamina a visão que a gente tem da língua espanhola, mesmo que seja uma forma distorcida de ver as coisas. Tem pobre que fala espanhol? Lógico que tem. Mas também tem rico que fala espanhol. Da mesma forma, tem rico que fala francês e tem muito pobre que fala francês. Com inglês, mesma coisa. Mas qual dessas línguas que é associada ao pobre e ao emergente? A coisa acaba virando um grande trabalho de relações públicas, envolvendo as associações e a imagem que o país e a indústria cultural daquele país projetam para o mundo. E de como essa imagem e essas associações vão ser, de alguma forma e em algum grau, associadas à língua em si, com tudo de bom ou de ruim que isso acarreta. Voltando mais uma vez para o inglês. Anos atrás, a rede internacional de escolas de idiomas Kaplan International alegou ter entrevistado centenas de estudantes de inglês, perguntando para eles que tipo de mídia eles consumiam para complementar o seu aprendizado do idioma. E uma das coisas que a rede de escolas relatou é que pessoas que diziam ter assistido a série americana Friends para complementar os seus estudos tinham maior tendência a querer visitar os Estados Unidos para aperfeiçoar o seu inglês. Enquanto quem dizia que a franquia britânica Harry Potter tinha ajudado no aprendizado de inglês, tinha maior propensão a querer visitar o Reino Unido. Veja, não precisa nem ser uma língua diferente. A origem da mídia que você consome já pode mudar a sua percepção. Tá que isso não foi uma pesquisa científica, a gente não tem acesso aos dados completos da pesquisa, então é melhor a gente não confiar cegamente nisso. Mas, convenhamos, faz sentido. Quando a Rede Globo exibiu a novela Salve Jorge, uma novela brasileira com atores brasileiros, mas que se passava na Turquia, o número de turistas brasileiros na Turquia subiu quase 50%. Imagina o que poderia acontecer se houvesse realmente uma onda turca, com novelas, filmes, música turca se tornando cada vez mais populares aqui no Brasil. Quase com certeza o interesse pela língua turca também ia aumentar. Só ver o que aconteceu com o coreano por causa do K-pop e dos doramas. Agora, pensa também no dinheiro que isso pode movimentar. Cursos, materiais didáticos, programas de intercâmbio, turismo, além, é claro, do consumo direto de produções culturais daquele país. No final das contas, goste a gente ou não, economia, política, poder, cultura, tudo isso acaba se embrenhando e se misturando à língua e ao ensino de línguas. Mas atenção, eu não estou aqui defendendo que você adote um discurso raso com um leve verniz político para fazer birra e justificar sua má vontade com essa ou com aquela língua, hein? Eu digo isso porque eu já encontrei bastante gente que problematizava e reclamava do fato de ter que aprender inglês, porque dizia que não queria aprender a língua do colonizador, porque ser obrigado a aprender inglês é uma forma de imperialismo e coisas do tipo. Mas ainda assim, frequentava com a maior boa vontade as aulas de espanhol ou de francês. Gente, não sei se vocês sabem, mas espanhol e francês também são língua de colonizador, viu? Ah, mas a América Latina. Sim, concordo, o espanhol não é só a língua da Espanha, da antiga metrópole. Mas da mesma forma, o inglês também não é apenas a língua dos Estados Unidos e da Inglaterra, não. Ah, mas eu não gosto de inglês, eu acho difícil, eu acho feio. Justíssimo. Mas entenda que fazer birra não muda o fato de que, no mundo em que a gente vive, existem vantagens óbvias de se usar uma língua franca, que, goste-se ou não,
é o inglês. Prova disso é o que a gente passou poucos anos atrás. Se cada grupo de cientistas publicasse apenas na sua língua nativa, pode ter certeza que a gente demoraria muito mais para ter conseguido desenvolver vacinas para a Covid-19. Pode ter certeza que o desenrolar da pandemia teria sido muito mais caótico. Não é viável, nem em termos financeiros, nem em termos de recursos humanos, você traduzir tudo que é produzido para todas as línguas. E não adianta você pensar que a tradução automática resolveria tudo, porque, pelo menos por enquanto, os resultados variam muito de acordo com a língua em questão. Traduzir do e para o inglês, no geral, dá resultados bem aceitáveis. Mas se a gente coloca uma língua como o mandarim, por exemplo, a coisa muda bastante de figura. E se você acha que isso tudo se resolveria se a humanidade toda adotasse uma língua artificial como língua franca, uma língua como, sei lá, o Esperanto? Bom, digita Peter Kell Esperanto aqui na barra de pesquisa do YouTube. No mínimo você vai ver que o Esperanto não é uma panaceia, nem uma unanimidade. Em outras palavras, quer problematizar o fato de que nem todo mundo tem oportunidade de aprender inglês? Quer propor políticas para remediar essa situação? Tamo junto, todo o meu apoio. Mas entenda que o mundo não é como você gostaria que fosse e assuma seus BOs. Você pode odiar os Estados Unidos, a Inglaterra, o imperialismo, mas se você usa isso como desculpa para não aprender o inglês ou outra língua que seja, quem sai perdendo é você. Enfim, o uso de uma língua em detrimento de outra é sempre um ato político. Isso tanto no sentido de ser um reflexo do contexto político e social que a gente vive, quanto também no sentido de ter efeitos políticos concretos no mundo. Eu não cheguei nem perto de esgotar esse tema nesse vídeo, e olha que esse vídeo deve ficar bem mais longo do que de costume. Então me contem aqui nos comentários se tem outros aspectos dessa dinâmica entre língua, política e poder que vocês gostariam que eu comentasse. Deixa seu like ou seu dislike se você não gostou também, não tem problema, mas saiba que o YouTube acha que você gostaria bastante desse outro vídeo que está aparecendo na sua tela agora.